Como eu disse, esse é um texto extremamente conhecido e que nós devemos compreender que a palavra de Deus, que o novo de Deus, que o reino de Deus, que a nova vida em Cristo Jesus é algo tão radical que não é algo para ser acrescentado a alguma coisa, a ideias, a pensamentos, a filosofias, a religiosidades, a estruturas humanas, porque o novo de Deus exige um novo em nós. Assim, o Senhor Jesus, falando a Nicodemos sobre o novo de Deus, disse: porque importa, ou seja, porque é necessário, porque você precisa nascer de novo. E aquilo perturba o doutor na lei, que diz: como eu posso nascer de novo? O novo de Deus exige um novo em mim, para que, sendo eu novo ou em novidade de vida, possa receber o novo de Deus em minha vida. Eu não posso receber o novo de Deus em minha vida com a minha vida velha. Eu tenho que receber o novo de Deus com uma nova vida. O poder da regeneração em Cristo, o poder do novo nascimento, o poder do que é fazer nova todas as coisas velhas já passaram. Isso que tudo se fez novo. É tudo. Não é quase tudo, não é uma parte nova, não é algo que possa ser remendado. Na vida que Deus deseja, a vida nova que o Senhor deseja, não há lugar, digo eu agora assim, nesse aspecto, para remendos. Ela é uma vida nova. E não se destrói o novo para tentar se consertar o velho. Não se corta tecido de vestido novo para se consertar o velho. Não, vista o novo. Tenha o novo. O novo não necessita de remendo. Você concorda comigo que o novo não necessita de remendo? Pare de tentar remendar. Receba o novo. Viva o novo. E agora eu me atrevo. Seja o novo. Seja o novo. Eu não posso receber a vontade de Deus em minha vida, que eu digo, não seja feita, parafraseando a oração de Jesus, a minha vontade, mas sim a tua. Sabe, a nossa vontade pode nos parecer boa, porque há caminhos que para os homens parecem bons. Isso não quer dizer que eles são bons. Eles nos parecem bons. A nossa vontade nos parece boa, mas eu não posso afirmar que ela é boa. Ela tem uma possibilidade, uma probabilidade de ser boa ou de não ser boa. Mas a vontade de Deus sempre é boa. A vontade de Deus sempre é agradável. A vontade de Deus sempre é perfeita. Então eu troco aquilo que tem uma possibilidade de ser por aquilo que é inevitavelmente bom. E eu diria,
surpreendentemente melhor. Assim como a Bíblia diz algo interessantíssimo, ambos se conservam, e o vinho no odre, que era vinho novo, e nós, então, atribuímos a esse vinho novo que era um bom vinho, e o que era bom pelo amadurecimento se torna melhor. Meus irmãos, deixe-me dizer uma coisa, Deus parte de algo bom, mas Deus quer nos levar a algo melhor. Deus põe algo bom e novo dentro de nós. E para recebermos o novo de Deus, nós temos que ser novos em Deus. E para Deus. E para o novo de Deus. Para que o novo, que é bom, porque veio de Deus, e está dentro de nós, amadureça e se torne melhor. O destino do bom é ser melhor. Amém? É ser melhor. Eu recebo do Senhor. E se eu não for novo, como Deus colocará o novo? Jesus aqui mesmo estava falando sobre estrutura, sobre pensamentos. As pessoas estavam falando, os discípulos de João com os discípulos de Jesus, havia toda aquela confusão, nós jejuamos, eles não jejuam, e diz, vocês estão presos a estruturas velhas, você não pode receber o novo de Deus, preso a uma mentalidade arcaica, velha. Você tem que estar, não só aberto, você tem que estar novo. Eu pensava que receber um novo me renovava. Mas eu aprendi pelo texto que eu tenho que ser renovado para receber o novo. Muita gente está dizendo, vamos receber o novo e seremos renovados. Não, não, meu irmão. Você tem que ser renovado para receber o novo. Sabe, Abraão e Sara eram idosos, velhos. Que eu saiba, um homem de 100 anos, eu considero um homem idoso, por mais que ele diga que não é. Está evidente que ele é. E uma mulher de 90, eu digo que ela é idosa, por mais que ela não se sinta, mas ela é. Mas para receber o novo, vamos lá, Sara, a velha Sara, para receber o novo dentro dela, que era a nova vida de um filho, de Isaque, em seu ventre, ela teve que ser renovada antes de receber o novo. E foi tão renovada que viveu em torno de 40 anos a mais. Isso é que é renovação. Mas ela teve que receber o novo. E para receber o novo, ela precisou ser renovada. Para conceberem o novo, o casal teve que ser revigorado, teve que ser renovado, teve que receber uma renovação em sua vida. Eles tiveram que viver isto para viver essa novidade que Deus lhes deu. Era novidade, especialmente para Sara, que nunca vivera o que viveu, e viveu de uma maneira extraordinária. Então, Jesus está dizendo aqui, a minha mensagem, a minha palavra,
a minha unção, o meu poder, a minha presença. E nós poderíamos falar de tantas coisas novas que com Jesus vêm. Ele diz, isso é radical. Isso é radical. Se você não estiver preparado para receber, isso te destrói. Porque te quebra, te rompe, te arrebenta. O odre velho não suportava a fermentação, o amadurecimento. Veja bem, não é uma questão de dizer, eu consigo receber. O problema não é receber. O problema é manter. Esse é que é o problema. Por receber, apenas por receber, e não existir o processo de amadurecer, porque, veja bem, o processo de amadurecer é inevitável, e você tem que estar pronto para suportar um processo interior do amadurecimento do novo que Deus colocou dentro de você. Se você não estiver pronto para suportar esse processo será destrutivo, esse processo te destruirá, esse processo te romperá. E quando se rompe o odre se perde. Ele fica imprestável, porque ele não pode ser restaurado. Você não pode costurar ali o odre, porque nunca ficará perfeito. Ele se perde. E o que estava no seu interior também se perde, porque cai. Se não quero perder-me, nem perder o que Deus colocou em mim, eu tenho que ser novo como o novo que Deus coloca em mim. Eu não posso receber o novo de Deus com uma mente não renovada. E apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Para quê? Para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a vossa vida. Tudo isso pelo quê? Pela renovação da vossa mente. Que vocês tenham um pensamento renovado, um entendimento renovado, uma vida renovada, para receber, volto a dizer, o novo de Deus, o vinho novo. É claro que eu sei que muitas pessoas falam, o vinho novo é o melhor. O vinho novo não é melhor. O que a Bíblia diz é que o vinho maduro, o vinho velho, é o melhor vinho. Ninguém que tenha provado um vinho que teve todo o seu processo de amadurecimento, um vinho que um dia foi novo e que se tornou plenamente maduro, e isso chamamos vinho velho, que na realidade a melhor tradução seria o vinho amadurecido. Quero vinho novo, porque o melhor vinho é o vinho amadurecido. Mas o amadurecimento é um processo, e é um processo que ocorre no interior do odre. O odre, nos dias de Jesus, na cultura judaica dos dias de Jesus, o odre era um recipiente para carregar líquidos, feito de couro. A maneira como se fazia o odre iniciava-se com a morte ou sacrifício do animal, e que era, então, removido o couro do animal, cuidadosamente. Se cortavam as patas, se cortava a cabeça, ali então se tirava o couro, se limpava o couro,
se raspava o couro, tirando todo o pelo, tirando toda a carne, mas por mais que tirassem toda a carne, havia um momento, e o Salmo 119 fala em um dos seus versículos, como couro na fumaça. Esse versículo estranho, que se está falando sobre o tratamento do couro, como o couro deveria ser tratado, como o couro deveria ser, então, limpo, e não só limpo, mas ele era levado para estar junto de uma fogueira, junto do fogo, para que nesse processo, o processo de curtimento, o couro adquirisse duas características: resistência e elasticidade. E nós temos que adquirir, sendo isso o odre totalmente novo. Deus nos dá duas características: resistência e elasticidade. Para quê? Para que possamos suportar a fermentação, o amadurecimento, que toda a fermentação e o amadurecimento provoca em nós uma palavra que eu amo: expansão. 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 Eu sou forçado a uma expansão, e que a Bíblia mesmo falando sobre isso diz: alarga o espaço da tua tenda, firma bem o toldo da tua habitação. Por quê? Porque transbordarás. Esse é um processo do interior para o exterior. Isso não é um crescimento exterior para interior, é um crescimento interior para o exterior. Então, este novo de Deus dentro de nós provoca em nós uma inevitável expansão. Sabe, eu gosto de como na criação nós traduzimos em português como firmamento, mas mais fiel, não estou dizendo que a tradução é mal feita, não é não. Mais fiel é a palavra que aos céus chamou Deus expansão. E se expansão é céu, estreiteza é inferno. E nós não fomos chamados para termos uma mentalidade estreita, uma vida espiritual estreita. Nós fomos chamados para ter uma vida em expansão. Uma mentalidade em expansão. Eu preciso, porque o bom que Deus colocou em mim e que se tornará o melhor. Mas o interessante é o seguinte: não se torna o melhor para mim. Se torna o melhor para que os outros bebam de mim o que foi bom que Deus colocou em mim e que se torna o melhor para que os outros provem daquilo que era bom e se tornou melhor. Isso é o nosso destino. Aleluia.
Esse é o nosso destino. Isso é o que Deus quer de todos nós, de todo filho de Deus. A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Nós éramos da carne e agora somos do Espírito. Nascidos não da carne ou da vontade da carne, mas do Espírito, da vontade de Deus, da boa, da agradável, da perfeita vontade de Deus, da vontade do Espírito. Aquilo que é nascido da carne é carnal, e o que é nascido do Espírito é espiritual. E nós temos, e sabe que nesse processo de curtimento do couro, sabe por que ele tinha que estar ao lado do fogo? Sim, para adquirir resistência, elasticidade, mas para uma coisa essencial. Toda a carne havia sido tirada, mas há uma coisa que ficava, mesmo que não houvesse, você não visse um pedaço ínfimo de carne, havia o cheiro da carne. E quando você passa pelo processo de curtição, até o cheiro da carne some. Porque como Deus colocaria o vinho novo, num odre que tivesse traço de carne ou cheiro de carne? Se ele tivesse isso, ele apodreceria, ele contaminaria. Deixe-me dizer uma coisa, em se tratando de carnalidade, em se tratando de santidade, você nem vai ter cheiro de carne. Mas para isso é necessário fogo. É necessário fumaça, que está trabalhando em nossas vidas. Há um processo que Deus está trabalhando em minha vida para tirar o resquício da carne, da carnalidade. Deus olha e diz: não haverá nem cheiro de carne, nem cheiro de carnalidade. Não haverá. Então, quando se terminava todo esse processo, o odre era devidamente costurado, deixando apenas uma abertura por onde entraria ou sairia. O odre, como diz, carregava líquidos, água, azeite, leite, e aqui no texto bíblico, vinho. E vinho novo, num odre novo. Mas o destino do vinho, bem preservado, bem guardado, bem conservado, é amadurecer. E o destino de todo odre é envelhecer. Não há odre novo. E eu espero que você não jogue nada em mim por dizer isso. Que não se torne, num futuro, um odre velho. Há duas palavras em grego para novo. Uma delas é neos, a outra dela é kainos. Neos é novo, recém-feito. O vinho é novo. Não existia antes. Passou a existir, recém-feito. Um odre novo pode ser um odre neos.
recém-feito, como eu falei do processo da confecção de um odre novo, que então recebe o vinho novo. Mas quando o vinho novo se tornou um vinho envelhecido, um vinho amadurecido, o odre foi aberto, e aqueles que tiveram privilégio tomaram do vinho amadurecido no odre, que o odre não está amadurecido, o odre está envelhecido, ele está endurecido. Um dia eu recebi coisas novas em mim, e agora eu vou dizer algo aqui e não quero ofender a ninguém. Eu envelheci. E quando eu envelheço, eu enrijeço. Quando eu envelheço, eu endureço. Eu fico duro. Porque toda aquela expansão, eu expandi. Mas eu endureci pela expansão. Eu resisti e não rompi, mas endureci. E o que eu preciso fazer? Aí entra a palavra kainós. Diz, não se põe um vinho novo, neós, em um odre velho, mas se põe um vinho novo, neós, num odre novo, kainós, que significa renovado. Porque se o velho não recebe renovo, o destino dele é perder-se. Mas se ele se torna, de novo, deixando de ser duro e voltando a ser brando, macio. Sabe, deixe-me dizer uma coisa, às vezes o que falta na nossa vida, você quer um exemplo que alguém foi renovado? Ele tem brandura. Quem pode dizer amém a isso? Gente, é uma coisa que a gente esquece. O que Jesus disse? Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. O que Jesus era? Era manso e humilde. Jesus tinha brandura. Jesus tinha brandura. Jesus, com todo respeito, eu espero que ninguém pense que eu estou querendo desrespeitar o Senhor Jesus, mas às vezes falta a nós, Senhor, é tão difícil falar isso, uma fofura. Falta a nós essa brandura, esse ser macio. A maciez não, ou a brandura, deixe-me usar a palavra brandura, que é mais lógica no nosso linguajar, ela não implica em fragilidade, ela implica em capacidade de elasticidade, eu tenho a capacidade de me expandir, e essa característica é revelada pela minha brandura, que essa minha capacidade elástica vem junto com resistência. Sou brando, mas eu não sou fraco, nem frágil, sou apenas brando. Jesus disse, aprendam de mim.
E nós temos que entrar nesse aprendizado com Cristo. É interessante disso, ambos se conservam. Eu esperava que dissesse, e o odre conserva o vinho. Mas aqui está dizendo que ambos se conservam. Que é uma expressão muito estranha para nós. O vinho conserva o odre? Como assim, Senhor? Jesus não está dizendo propriamente o vinho conserva o odre. Ele está dizendo, o odre é tão conservado quanto o vinho. Nem o vinho se perde, nem o que Deus me confiou e colocou dentro de mim se perde, nem eu me perco. Porque eu me conservo. E o vinho que está em mim é conservado. Porque eu fui devidamente tratado para receber o novo de Deus que há em mim. Ambos se conservam. Uma outra maneira de dizer, nenhum deles se perde. Nenhum deles se perde. O odre se torna uma bênção para o vinho, mas o vinho é uma bênção para o odre, porque sem o vinho, no odre, qual o propósito do odre? Se não é receber, manter, conservar, amadurecer o vinho. Então, isso é algo essencial em nossas vidas. Como eu disse, o destino de todo odre é envelhecer. É o destino natural do odre no processo de amadurecimento do vinho no seu interior. Então, nós precisamos de um trabalho de renovação. E esse trabalho de renovação era feito basicamente com dois elementos. O primeiro elemento era a água, em que o couro, o odre, tinha que ser mergulhado na água, encharcado. Porque você sabe que, embora o vinho seja líquido, toda essa expansão, esse endurecimento, cria uma secura no odre. Você já viu que gente rígida, dura, é seca? Nós precisamos de hidratação. E ser hidratado devidamente, como um odre que está sendo renovado, nós sabemos do seguinte, que é a palavra do Senhor, porque vós já estáis limpos pela palavra que eu vos dei. Esta palavra é a água que nos lava, que nos hidrata, que tira de nós a secura, que tira de nós a dureza, que tira de nós a rigidez. Nós não podemos nos tornar assim, nós temos que ser, entenda bem, maleáveis. Por maleáveis eu digo brandos. Por maleáveis, eu digo que tem a capacidade de expandir-se, que tem elasticidade. Eu preciso ser uma pessoa maleável. Uma pessoa, volto, mansa e humilde. Uma pessoa, não apenas de fino trato, de bom trato. Que você consegue se relacionar com ela. Por quê? Porque ela tem esta brandura, ela tem essa característica, ela não é dura, ela não é rígida.
ela não está no limite. Gente que está no limite, no rigor. Rigorosa no sentido que já está no limite, no rigor máximo. Então você mal pode tocar sem ela explodir. E nós precisamos vencer disso, em primeiro lugar, mergulhados na palavra. Mergulhados na palavra. A segunda coisa que nós precisamos para podermos ser um odre restaurado, renovado, rejuvenescido, um odre novo, porque foi renovado. Não é novo porque foi recém-feito, mas novo porque foi renovado. É o azeite, é a unção. O azeite, o odre, o couro do odre era untado, até que pudesse ser restaurada toda a sua juventude, todo o seu estado original. Nós precisamos do azeite, da unção do Espírito Santo, para que Ele nos faça novos. Se nós estamos querendo viver essa novidade em Deus e receber o novo de Deus em nossas vidas, nós precisamos desse processo em nosso viver para voltar a ser flexíveis, maleáveis, brandos, macios. A brandura, como eu estou dizendo, ela é oposta à rigidez. Ela é oposta a sermos duros. Nós não podemos ter um coração bruto, um coração duro. Tira de mim, ó Deus, o coração de pedra, mais duro que isso, impossível. E ponha em mim um coração de carne. Renova, o que é a palavra que se usa? Renova dentro em mim um coração puro e um espírito inabalável. Senhor, cria esse coração puro. Cria esse coração puro. Renova dentro em mim um espírito inabalável, Senhor. E um espírito inabalável, ele não se rompe, ele não quebra. Ele pode receber o novo de Deus. O coração se mantém puro por um espírito inabalável. É uma fé inabalável. É uma confiança plenamente em Deus. Sabe, é interessante essa questão de confiança. Porque a palavra confiança é uma palavra latina que vem de per, ou estar com, fé. A confiança é ter fé. Quem não tem fé não tem confiança. Eu não quero confundir confiança com fé. Mas eu estou querendo dizer que a verdadeira confiança só vem de uma verdadeira fé. E que não é uma fé em mim mesmo.
numa autoconfiança, mas é uma fé no autor e consumador da minha fé, Jesus Cristo. Confiando plenamente nele. Meus irmãos, eu quero o novo de Deus, eu quero a renovação de Deus. E por isso é que eu quis trazer essa palavra, especialmente da confecção do odre, que somos nós, e da restauração ou renovação do odre, que somos nós. Porque ou somos recém-feitos e recebemos o novo de Deus, ou depois de termos sido recém-feitos e recebidos o novo de Deus e passado por todo o processo, eu preciso de novo de ser restaurado. Eu preciso da palavra e eu preciso do Espírito. Nascido da água e do Espírito. Eu preciso do processo da água e do Espírito. Eu preciso estar lavado pela palavra de Jesus e pela ação do Espírito Santo. E para que isso aconteça, muitas vezes o Senhor terá que fazer como era feito com o odre. O odre era lavado, era limpo, era esfregado, era socado, era amassado. Tudo isso para quê? Para que todas as suas fibras voltassem a uma maciez, novamente a palavra, a uma brantura de outrora. Eu quero aprender com Cristo. Eu quero ser manso e humilde de coração. Porque quem é manso e humilde de coração é brando. Tem uma maciez que a rigidez é impossível de ter. Porque lhe é oposta à dureza. Eu não quero ser duro. Melhor dizendo, para meu próprio bem, eu não posso ser duro. Porque ser duro é um prenúncio de ser perdido, de se romper. Porque Deus me dará o novo. A pergunta é: estou preparado para receber o novo? Você está preparado para receber o novo de Deus? Porque se eu não estiver preparado, eu recebo para minha perdição. O bom de Deus. Porque o bom de Deus vai trabalhar em mim. Ou para a bênção ou para juízo. Para a bênção de todos que beberão de mim. Ou para juízo de mim mesmo, que não conseguirei reter em mim o bom que Deus colocou em mim. Porque Ele vai me romper, Ele vai me rasgar, Ele vai me destruir, eu vou me perder. Então, eu quero estar preparado. Nós estamos jejuando, nós estamos preparando este ano, preparando as nossas vidas para receber o novo de Deus, para receber o bom de Deus. Quando eu me converto, obviamente, tudo em mim se faz novo e eu recebo o novo de Deus na minha vida, mas eu tenho que ter num processo do amadurecimento do que está colocado dentro de mim, que, mais uma vez, afirmo que não é para que eu saboreie, é para que outros bebam do que Deus colocou em mim, para que eu esteja renovado, a fim de receber o novo. Isso é semelhante, não igual, ao que a Bíblia diz: todo ramo que estando em mim dá muito fruto, o Pai o limpa, para que dê mais fruto ainda.
todo odre que recebeu, agora eu estou parafraseando, dizendo é semelhante, não igual, que recebeu bom vinho, o vinho novo, que amadureceu, que deu o seu vinho, ele o esvazia, e ele o lava, e ele o unge, para que seja renovado e receba mais vinho novo. Amém? Senhor nosso Deus, eu quero entregar essa palavra, fazer um convite a todos, para que possamos ser novos e possamos ser constantemente renovados para receber um novo. Constantemente, Senhor, aprendendo com Cristo que é manso e humilde de coração. Abençoa-nos, ó Pai, pelo teu poder. No nome de Jesus Cristo. Amém.